Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre. Jesus, meigo pastor da Galileia, que nos reuniu em seu aprisco de amor, para transfundir em nossos espíritos a luz da verdade, que nos agasalha com seu manto de misericórdia e que nos estende suas mãos para conduzir os nossos passos, retilíneos às leis de Deus. Jesus, que deixou suas marcas profundas em nosso ser espiritual, para que ao longo dos milênios o seguíssemos. E aqui estamos, Senhor, nesta hora bendita de nossas vidas, a tão somente agradecer pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pelas oportunidades redentoras do caminho, pelos amigos que a vida nos empresta e que nos sustentam a existência na terra. Quantos somos felizes, Senhor, por tudo que a vida nos oferece. E é com este sentimento que em seu nome e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, que solenemente aqui presente estão, iniciamos as reflexões desta manhã. Faça-nos, Senhor, instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Amigos queridos, nesta semana que antecede o Natal, nós vamos temporariamente interromper o estudo propriamente do capítulo do Evangelho em que estávamos, para nos dedicarmos às lições de Jesus propriamente e embalar os nossos sentimentos nesse momento importante que nós estamos atravessando. Nós escolhemos o livro Boa Nova, o capítulo Os Discípulos, para nós compreendermos como foi o convite de Jesus para os seus discípulos. Qual é o plano de trabalho que Jesus apresentou a eles e que este plano de trabalho percorreria os milênios? Então, nós estamos situados aqui quando Jesus já havia convidado os 12 apóstolos e se reuniu na casa de Simão Pedro para traçarem juntos esse plano divino. De conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deveriam seguir para as realizações que lhe competiam. Então é importante isso, Jesus dizer: amados, entrou Jesus com mansidão extrema. Não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. É muito reflexivo nós compreendermos que nos apontamentos que Jesus fez aos apóstolos, o primeiro deles foi a porta estreita. Porque não existe acaso nas falas de Jesus. E a primeira postura dos trabalhadores cristãos da primeira hora era a porta estreita. E nós vamos
ficar uns dias refletindo sobre a porta estreita que nos cabe também percorrer. Muitas pessoas confundem a porta estreita com provas e expiações, mas não é. A porta estreita, ela requer uma decisão consciente do espírito que aceita em estado de profunda resignação a sua própria libertação. Do que precisamos nos libertar para atravessarmos esse novo caminho, essa nova senda iluminativa, que é individual e intransferível, por isso estreita, e que não caberá levar conosco aquilo que não é de natureza divina em nós. Então, o convite de Jesus à porta estreita é nos despojarmos de todas as questões que nós ainda não tínhamos resolvido em nós. Porque esta resolução se traduz por uma densidade vibratória, por um volume de criações mentais incompatíveis com abraçarmos esse caminho novo chamado porta estreita. E vamos ver então, começando a ver o que Emmanuel, numa das suas muitas lições sobre esse tema, diz assim. Primeiro vamos entender o conceito de porta. Nós podemos dizer que porta é um limiar de passagem, né? Mas a que porta Jesus estaria se referindo, né? As portas referidas por Jesus, a que estrutura se entrosam? Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situado à frente de todos nós. Olha a imagem que Emmanuel faz do convite de Jesus à porta estreita para os seus apóstolos. É um limiar que está à nossa frente. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva. Eu preciso me ajustar com a lei, resolver as questões pendentes da minha existência, com justo aproveitamento do tempo. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio íntimo com que somos forçados à dor e à reparação. Então, a porta larga nos leva à dor e à reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Que o espírito se perde nas ilusões do mundo, estagna, entra num estado letárgico consciencial, permanece sob os torpores das satisfações imediatas, gerando para ele desequilíbrio interior e dor, e forçosamente a reparação. Então vamos imaginar que estejamos diante de uma porta, de um limiar de passagem. Antes da porta, né, antes desse portal, nós temos o nosso passado, anterioridade, e o nosso presente que está sendo construído. Para lá desse portal, nós temos o futuro e a eternidade. De cá, estamos semeando, sementeira de hoje. De lá, a colheita dos frutos. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Porta larga, entrada na ilusão. E a saída, reajuste. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. Agora, estamos diante de ambas as possibilidades. Resta-nos saber qual o caminho a seguir. Quando Jesus amorosamente se referiu aos seus apóstolos, que doravante eles deixariam tudo que não fosse de natureza divina,
porque eles estariam limpos. Estando limpos, levariam consigo apenas as suas vestes principais, porque tudo mais não seria mais necessário para eles do que fosse a experiência do amor de Deus ao bem de todos. Foi isso que Jesus disse. Entrareis pela porta estreita para que pudessem fazer o bem a todos, significando que quando estamos presos às nossas próprias questões, sempre queremos privilegiar o nosso bem e não o bem de todos, porque para privilegiar o bem de todos precisa haver um absoluto esquecimento dos nossos interesses pessoais. Então, o momento atual é de escolha da porta estreita ou larga, que nós queremos trilhar. Examina, por tua vez, qual a passagem que eleges por teus atos comuns na existência que se desenrola momento a momento. E vamos lembrar que aquilo que foi dito para os trabalhadores primeiros ainda ecoa em nós como os trabalhadores da última hora que queremos vir a ser, se passarmos primeiro pela porta estreita. Por milênios temos sido viajores do tempo, de ir e vir pela porta larga, nos círculos de viciações que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória, na posse amoedada, na beleza física, na egolatria aviltante. Assim tem sido a história da humanidade. Então nós vamos reservar esse período que antecede o Natal, onde a psicosfera do planeta requer de nós vibrações altíssimas, de amorosidade, de harmonia íntima, para sustentarmos-nos uns aos outros nesse momento delicado que estamos atravessando. Diz Emmanuel: renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas de felicidade maior. Então aqui nós queremos dizer que provas e expiações são consequência dos nossos atos. A porta estreita é uma decisão voluntária e consciente que o espírito toma quando ele vai seguir um caminho de libertação e de total abnegação, devotamento e, consequentemente, dedicação incondicional ao bem de todos. Nós estamos entrando num momento muito próximo do Natal. E portanto, estamos buscando, nesses dias, trazer ao nosso pensamento esses ensinamentos mais vivos de Jesus, para que possamos refletir juntos. Então, nesse capítulo 5 da Boa Nova, que Jesus vai conversar com os discípulos, ele começa a conversa de uma forma extremamente amorosa. Ele começa: amados. Olha como ele começa a frase, né? Meus amados. Porque era exatamente isso que os discípulos eram para ele. Então, quando ele diz: não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, o que ele está dizendo para nós? Que como é esse caminho largo? Essa estrada larga? Essa estrada larga, ela tem dois aspectos. O aspecto externo, daquilo que nós vivemos,
que somos convidados a um arrastamento para sermos como todo mundo age, como todo mundo é, para mantermos muitas vezes um estado íntimo de profundo desequilíbrio, para obedecer um sistema que já está falido há muito tempo. Então, quando Jesus vai conversar com os seus discípulos, ele faz uma observação que, de uma maneira geral, a grande maioria das pessoas, naquele tempo e no tempo de hoje, está num processo de adormecimento íntimo, distante da sua consciência, distante de um pensamento reflexivo. Então, Jesus se dirige aos seus discípulos e a outras pessoas que estavam ouvindo para fazer uma recomendação, que realmente nós possamos, em algum momento da nossa vida como espírito, em alguma reencarnação, abandonarmos de maneira definitiva esse caminho largo, onde os interesses não nos levam ao bem de todos, e sim ao bem único e exclusivamente nosso, ou ao bem de alguns dos nossos, ou de um grupo do qual nós fazemos parte. Então, Jesus faz essa recomendação para nós, que abandonemos definitivamente essa ideia. Então, muitas vezes, na nossa vida, nós vamos nadar contra a corrente. Essa porta larga é a corrente e a porta estreita é nadar contra a corrente. E muitas vezes, nadar contra a corrente do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista do religiosamente correto. Não que nós vamos nos tornar de maneira nenhuma aqueles espíritos na sociedade que vai causar confusão, rebeldia, que vai levantar motim, porque não foi isso que Jesus nos ensinou. Mas nós vamos ver na história da humanidade que muitas vezes há um movimento político que nós temos que nos opor. Vamos dar o exemplo do nazismo. Aquilo foi uma política de Estado. E às vezes, se opor a um movimento daquela natureza poderia significar a morte do corpo físico. Mas é a porta estreita. É nós nos posicionarmos na nossa intimidade de uma maneira pacífica, porque Jesus é isso, mas não nadar a favor da correnteza, muitas vezes. Às vezes, a sociedade que nós vivemos é 100% a favor, por exemplo, do aborto. E nós vamos nadar contra a correnteza, porque sabemos o valor da vida, em qualquer circunstância. Às vezes, a sociedade, sobre um aspecto religioso, como nós vimos no passado, e não foi alguém que fez, provavelmente fomos nós mesmos que estivemos em posições arbitrárias,
nós contribuímos para que as pessoas acreditassem que era possível comprar o céu. E cobrávamos para isso alguma fortuna. E a pessoa ficava convencida que ao retornar ao mundo espiritual seria recebida com trombetas e com aplausos. E isso é nadar contra a correnteza. É a porta estreita. Então, nós estamos próximos do Natal e Jesus é esse mestre divino que veio nos convidar a uma vivência mais coerente com o bem de todos. E que às vezes essa vivência, ela vai ser uma vivência contrária a tudo que está aí. Mas, além do que está aí, tem o que está aqui, na nossa intimidade. Porque, às vezes, o que está dentro de nós, que nós temos que nos opor, é muito mais intenso, é muito mais grave do que nós estamos vendo fora de nós. Às vezes, nós não estamos seguindo uma correnteza que está fora, mas às vezes uma correnteza que está dentro. Nós seguimos os nossos pontos de vista equivocados. Nós seguimos pensamentos contrários ao bem. E Jesus está nos convidando a rever a nossa vida. Que nós possamos deixar a porta larga sobre todos os aspectos e penetrar na porta estreita. Então, é evidente que é impossível, é 100% impossível entrar na porta estreita sem sacrifício, sem abnegação, sem renúncia. É impossível. Então, esse convite que Jesus nos faz e que em alguma existência nós vamos aceitar em nossa intimidade, ela vai exigir isso de nós. E aí eu vou ter que me perguntar, eu vou renunciar a quê? Eu vou abrir mão de quê? Para que eu fique neste ambiente da porta estreita. Então, como cristãos que nós estamos desejosos de nos tornar, nós gostaríamos de ler como está no Novo Testamento, num comentário de Emmanuel, intitulado Porta Estreita, do livro Vinha de Luz. Ele diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos vão desejar entrar, mas não poderão. Porque para chegar na porta estreita tem um caminho. E esse caminho, esse caminhar, ele deve realmente nos conduzir a esse ambiente que Jesus está trazendo para nós. Então Emmanuel comenta assim: antes da reencarnação, necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Então, antes de nascermos, fazemos um planejamento reencarnatório e, obviamente, que ali
num ambiente mais favorável para enxergar com mais clareza, porque não estamos abafados pelo corpo, ali a gente solicita a porta estreita. Porque muitas vezes nós vamos reconhecer plenamente a necessidade de passarmos por determinadas situações ou circunstâncias que, aos olhos do mundo, poderão ser chamados de sofrimento, de dor, mas que, aos olhos do Espírito, é um processo necessário de purificação dos nossos espíritos. Então, fazemos um planejamento pautado na porta estreita. Nós ansiamos, enquanto estamos no mundo espiritual, próximos a reencarnar, nós ansiamos por determinados sacrifícios que irão nos redimir. É isso que Emmanuel fala nessa lição. Exalta o obstáculo que ensina. Nós olhamos para o obstáculo que vai estar presente na nossa vida e nós entendemos perfeitamente a necessidade daquele obstáculo. Nós compreendemos a dificuldade que enriquece a mente e não pedimos outra coisa que não seja vivermos a lição que vai nos ensinar a nos tornar espíritos melhores. E nem espera senão a luz do entendimento, que vai nos elevar nos caminhos infinitos da vida. Então, com isso, no mundo espiritual, nós desejamos uma vida nova. Nós desejamos uma reencarnação. E aí, mergulhamos num vaso frágil de carne, num processo reencarnatório, em que vamos iniciar, então, nosso processo de retificação e aperfeiçoamento. E aí ele comenta: reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões, fugindo às dificuldades, empenhando-se pelo menor esforço. Então, quando a gente chega, não só nós vamos buscar a porta larga, mas cometemos o equívoco de oferecer a larga porta e a porta larga para aqueles que amamos. Queremos retirar de nós e de todos que nos cercam todas as dificuldades. Nós queremos retirar para que os nossos e nós mesmos não sofram. Não passem por aquelas dificuldades que serão oportunidades redentoras. E todo o tempo nós passamos a escolher caminhos mais fáceis, sem nos aperceber da necessidade extremada de optarmos pela vivência de situações e possibilidades redentoras. Porque vai chegar um dia na nossa vida que nós definitivamente vamos compreender que felicidade na Terra não é, de maneira nenhuma, a ausência de problema. Felicidade na Terra não é a vivência de uma paz aparente. Do tipo, eu estou feliz aqui em casa, porque aqui em casa tem um muro de 7 metros de altura. E na portaria, pessoas que guardam a nossa casa. Isso definitivamente não é felicidade. Enquanto o mundo lá fora
é altamente ameaçador. A verdadeira felicidade é uma vida com desafios, com problemas, com situações constrangedoras, mas que alicerçados no pensamento do bem, com hábitos diários de prece, com o hábito diário de um pensamento elevado, otimista, com o hábito de exercitarmos onde quer que nós nos encontremos a fé e a confiança em Deus, enfrentarmos com tranquilidade os desafios do caminho, optando muitas vezes pelas situações mais difíceis, porque elas são mais saneadoras, são mais benevolentes para todos. Então esse pensamento ele vai sendo estruturado na nossa intimidade. E vamos com isso entendendo com mais clareza o que seja viver com Jesus. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender as tuas lições, lições de vida eterna, Senhor. Nós queremos, neste dia tão abençoado das nossas vidas, aproveitar estas lições para incorporar em nós o bem e a verdade, aonde quer que nos encontremos. Que possamos seguir sempre o melhor caminho. Não o mais fácil, Senhor, mas o melhor. O melhor para nós, o melhor para todos. E com isso construir em nossa intimidade a luz de que necessitamos para iluminar os nossos próprios caminhos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Que o Senhor nos ampare para que amanhã sejamos espíritos muito melhores do que hoje. Melhores para nós. Melhores para o mundo. E assim, Senhor, nós queremos nesta hora te buscar a presença para rogar em favor dos nossos irmãos registrados no caderno de vibração da nossa casa. Que possamos, Senhor, junto desta equipe socorrista, envolver estes irmãos com as nossas melhores vibrações, para que eles se sintam amparados, para que eles se sintam, Senhor, nesta hora, envolvidos pelas vibrações de saúde e paz. E nós outros rogamos pela nossa nação, por esta pátria amada, Senhor, pelo nosso país, para que nós, brasileiros, sejamos espíritos dispostos a viver o seu Evangelho, aonde quer que nos encontremos. Que possamos ser espíritos operosos no bem, dedicados às causas elevadas. Que estejamos trabalhando em seu nome, honestamente, de forma amorosa, para que esta nação seja de luz. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.